Quem que nunca se imaginou mais feliz em outra época? Ou enquanto ainda tinha outra pessoa na sua vida? Ou quando você era mais novo, estava na faculdade ou na escola? A verdade é que todo mundo em algum momento acha que poderia ser mais feliz se algo fosse como antes, não é mesmo? Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, se você não me conhece, eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para compartilhar informações que irão te ajudar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante a gente refletir sobre. Será que a gente está preso ao passado? Ou será que a gente está valorizando muito o passado e esquecendo de viver o agora, que é o único tempo que realmente nós temos? Esse final de semana eu assisti um filme que se chama Meia-Noite em Paris. É um filme de romance, mas ele tem uma lição que eu achei super importante e que me despertou esses assuntos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse filme conta a história de um escritor que foi até Paris com a noiva dele, mas ele era muito alucinado com os anos 20. Essa época era mais ou menos 2010. Ele estava lá com a noiva, mas ele não conseguia muito aproveitar ali o presente, a situação que ele vivia, porque ele ficava sempre pensando muito em como seria antes, se ele tivesse vivido naquela época com aqueles escritores famosos que ele era fã. E ele sempre estava ali vivendo o presente, mas com o pezinho lá no passado, querendo viver em outra época. Até que, no filme, ele consegue ir para essa outra época e ele fica super apaixonado com as pessoas dessa época e ele ama estar ali com aquelas pessoas e ele se apaixona por uma menina dessa época. E aí, em um determinado momento, eles são levados a outra época, um pouco mais atrás. Ele volta lá para os anos de 1890 e aí a menina que ele ficou apaixonada ficou totalmente alucinada e querendo ficar naquela época que era antes dos anos 20. No filme eles chamam até de Belle Époque. E aí, quando ele percebe que ela quer ficar em outra época e para ele, né, que veio lá de 2010, os anos 20 eram os perfeitos, ele fala assim, mas você é dos anos 20, é uma época perfeita, com os escritores maravilhosos. E ela, não, mas aqui é a Belle Époque. E aí que ele se dá conta e que ele percebe que para ele conseguir efetivamente viver, ele tem que sair dessa ilusão de que o passado seria melhor. Porque naquele momento ele se dá conta que essa é uma ilusão, que assim como ele tinha, aquela menina que ele estava apaixonado também estava tendo. E talvez todos nós tenhamos um pouco, porque o passado é basicamente uma forma de fugir do presente, que sempre vai ter as questões desafiadoras, algo que não é tão bom, mas é o único que efetivamente existe. E às vezes a nossa mente, ela cria uma realidade perfeita, ou para o passado ou para o futuro, como se a alegria fosse estar ou naquele passado, enquanto tinha aquela pessoa, ou no futuro, quando a gente conquistar algo. Só que isso é apenas uma projeção da nossa mente e não existe de fato. E aí quando a gente chegar nessa projeção do futuro, talvez a gente se dê conta de que é assim como é no presente agora. Tem as questões boas, as questões ruins, e o que mais importa é a gente efetivamente viver, senão a gente fica sempre preso nessas ilusões do passado ou do futuro e não consegue efetivamente viver o agora, que é o único momento que existe e que a gente pode fazer com que o nosso presente tenha mais cor. Quanto mais a gente trouxer presença para o nosso presente, mais cor ele vai ter. Eu achei super legal essa reflexão desse filme, porque nos mostra essa ilusão que às vezes a gente vive e que faz a gente perder o único momento que a gente tem, que é o agora, que é o presente. E isso me trouxe também outra reflexão, que é basicamente a gente pegar o nosso presente e dar o nosso melhor para que ele tenha mais cor e não ficar esperando que as coisas aconteçam. Teve um período da minha vida que eu acho que eu vivi de forma muito passiva, esperando que algo acontecesse, esperando que uma notícia especial chegasse ou que algo acontecesse em relação à amizade, a relacionamento. Só que a verdade é que nós somos
como se fosse os pintores da nossa vida. Então a gente escolhe se a gente vai trazer cor ou não para nossa vida. E eu tenho refletido muito sobre isso porque em um final de semana, por exemplo, a gente pode acordar e escolher ficar em casa, ficar só vendo televisão, sei lá, pedir um delivery. Ou a gente pode acordar, decidir fazer uma caminhada, ir num parque, conhecer algo novo. Coisas simples, que às vezes a gente acha que precisa acontecer algo revolucionário para a gente conseguir trazer cor para a nossa vida. E na verdade não. Na verdade, muitas coisas estão em nossas mãos, mas às vezes a gente está numa situação muito passiva de esperar que aconteça uma super oportunidade de viajar ou que aconteça aquele emprego dos sonhos. Mas o que será que hoje a gente já consegue fazer e que já traria cor para as nossas vidas? Essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Eu te convido a pensar aí no seu dia a dia. Será que você está trazendo cor para sua vida? Ou será que a gente está lá preso na ilusão do passado, do futuro, de que vai ser melhor quando algo tiver resolvido? E aí a gente vai perdendo a oportunidade de viver, porque o único tempo que a gente efetivamente consegue viver é no agora. Então, traga mais presença para os seus dias. Faça o que tiver ao seu alcance para trazer mais cor para os seus dias. Ouvir a música que você gosta, ler o livro que você gosta, passear num parque, assistir um pôr do sol. Só que para a gente começar a enxergar as oportunidades que a gente tem no presente, a gente precisa trazer a presença para cá e deixar de lado essas ilusões do passado e do futuro e viver no agora. Bom, espero que tenha feito sentido essa reflexão para vocês. Depois me contem aqui nos comentários. Não se esqueçam disso. Tragam cor para a vida de vocês e tragam com as possibilidades que tem agora. Deixem um pouco de ver as questões do passado, as questões do futuro. Se foquem no agora. Veja as oportunidades se abrirem no agora e eu tenho certeza que a vida pode ser mais leve, pode ser mais feliz, sim, a partir do momento que a gente decide e que a gente sai daquela passividade de esperar um grande acontecimento para aí sim a gente ser feliz. Mas a verdade é que a gente que constrói a nossa vida, a nossa alegria e tudo que a gente quer viver. Então, pegue esse poder para você e comece aos poucos com o que você tem agora inserir cor, inserir vida na sua vida. Se inscrevam aqui no canal e me contem nos comentários se fez sentido para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.